Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: é pela graça de Deus que recebemos dons para anunciar a sua mensagem com sabedoria. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nem sempre nós conseguimos entender como Deus ele age na nossa vida e transforma o nosso coração. Os planos de Deus, eles são diferentes dos nossos. Enquanto nós pensamos que nessa vida tudo depende das nossas próprias conquistas, que o conhecimento ele precisa ser adquirido através do estudo, Deus ele revela algo totalmente diferente. Ele trabalha dentro da nossa mente e dentro do nosso coração através do Espírito Santo e da fé que nós temos em Jesus Cristo. E assim nós nos tornamos testemunhas do poder de Deus na nossa vida, através do sobrenatural. Porque segundo o conhecimento humano, tudo aquilo que nós fazemos seria impossível. Tanto que longe de Deus nós nem acreditamos que essas coisas elas possam acontecer. E o primeiro lugar que o Senhor toca é no nosso coração, porque começamos a sentir paz, uma tranquilidade que não sabemos explicar, e não porque tudo aconteceu como nós gostaríamos, mas porque a presença de Deus ela pode ser sentida. Assim como o sol, num dia muito frio, ele aquece o nosso coração e traz um conforto diferente daquele que nós não tínhamos. Assim a palavra de Deus e a presença do Senhor, elas também trazem algo que antes nós não tínhamos. E é muito pertinente a analogia que nós fazemos e que a Bíblia nos ensina sobre a luz e a escuridão. E como é difícil ficar no meio da escuridão sem poder enxergar as coisas, sem poder identificar se cada coisa é realmente aquilo que nós estamos procurando ou não. E quanto a mobilidade ela fica dificultada quando falta luz. Porque eu não consigo reconhecer, eu não consigo ter a certeza. Mas quando o Senhor está dentro de nós, a dúvida ela já não faz mais parte da nossa vida, nem a preocupação. Então eu tenho que sempre entender uma coisa: o conhecimento que Deus me dá sobre a palavra, ele serve apenas para uma única coisa, para que nós possamos anunciar a sua mensagem e que outras pessoas possam aprender a reconhecê-lo. A nossa vida não é sobre conquistar as coisas, mas sobre conquistar as pessoas para Cristo. Assim como ele chamou Pedro a ser pescador de homens, o Senhor nos convida hoje também para que nós possamos, entre aspas, pescar outras pessoas ou ajudá-las a conhecer o Senhor. Se a gente vai lá em 1 Coríntios 1, versículo 4 a 7, a palavra do Senhor ela diz assim: eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Cristo Jesus. Por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês, que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual, enquanto esperam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então quem está falando conosco? Paulo, nessa carta à igreja de Corinto. Aqui tem uma coisa que às vezes a gente tem dificuldade de entender. Quando eu falo a palavra igreja, o que ela significa? Porque nos tempos de Jesus, ou até antes disso, não existia igreja. Essa palavra é uma palavra grega que ela era usada para definir uma reunião de pessoas as quais eram escolhidas. Então não é o que a gente imagina hoje, quando ele fala a igreja de Corinto. Não, as reuniões das pessoas de Corinto, as quais tinham sido chamadas por Deus. E é isso que nós precisamos começar a entender, porque se eu não entendo a origem das palavras, eu não vou entender se ela foi modificada ou não. Então é uma reunião de escolhidos, uma assembleia de chamados. E quem chamou essas pessoas? Foi o próprio Senhor.
Então será que eu poderia, entrar num curso de qualquer coisa e me capacitar e falar, não, eu vou abrir uma igreja aqui, eu estou sentindo no meu coração. Será que é assim que funciona? Vou lá, dou entrada em algum lugar, monto, compro o banco. Será que é isso mesmo? Será que naquela época era assim ou não? Eram pessoas que aceitavam a mensagem de Jesus Cristo e sentiam o Espírito Santo e elas se agrupavam em si para entender os dons das coisas que elas sentiam e as coisas que elas tinham. Mais ou menos como que a gente faz no devocional. A gente reúne as pessoas que têm interesse em realmente buscar o Deus verdadeiro. E não apenas aquele Deus que tem um compromisso num dia qualquer e é só aquilo. E se rotulam por alguma coisa. Nós não nos rotulamos. E também tem outro ponto interessante. Se a gente olha a igreja de Corinto, ela tinha diversos problemas. Tanto que, se você ler as 2 cartas que nós temos acesso hoje, elas só falam de problemas da igreja. Desde divisões dentro da igreja, desde o problema de sexualidade dentro da igreja, da vaidade espiritual, distorção da palavra de Deus, entre outras coisas que existem hoje em dia. Então, quando se reúnem pessoas, vão ter os chamados e os não chamados. E como eu posso identificar cada um dessas? É através do Espírito Santo. Eu apenas com a minha razão e sem conhecimento espiritual, eu não consigo distinguir. Porque na minha inocência eu chamo de bondade tudo aquilo que não é. Porque às vezes uma pessoa ela é educada comigo, ela me trata bem. Nossa, a pessoa é muito bacana, porque ela me dá atenção. Quando eu quero convencer alguém, eu dou atenção. Quando eu tenho medo que as pessoas elas descubram quem eu sou, eu dou atenção. Tanto que se você for olhar quando uma pessoa ela vai mentir para outra, ela tem um detalhamento, ela gasta um tempo naquilo. Não, eu lembro porque foi assim, a hora é tal, estava vestido assim, era tanto detalhe. Poxa, se eu perguntar o que você comeu ontem, não lembro, o que você leu na Bíblia ontem? Ah, eu não sei, estava lá mais ou menos, não sei não. Cara, isso é a coisa mais normal do mundo. Porque a verdade, ela não precisa ser decorada, ela não precisa ser reafirmada, a verdade, ela precisa ser vivida. E ele começa dizendo, eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Cristo Jesus. Olha que mesmo diante de tantos problemas, ainda assim, ele conseguia reconhecer a graça de Deus, e graça é favor imerecido. Eu sempre tenho que lembrar que a graça de Deus nós recebemos não porque nós merecemos, nós não conseguimos conquistar isso. Não existe nada que eu faça, por melhor que eu possa imaginar que seja, que vai conquistar a graça de Deus, não pode. Mas é justamente quando eu me arrependo das coisas que eu faço, quando eu busco o Senhor de todo o coração, quando eu começo a revisitar a minha vida, olhando o meu pecado e me arrependendo das coisas que eu fiz, da tolice que eu vivia, da falta de sabedoria e do distanciamento de Deus. E ele agradece a Deus porque ele olha, apesar de tantos problemas que a igreja de vocês tem, tanta rebeldia, tanta coisa que desagrada o coração do Senhor, ainda assim eu consigo reconhecer que a graça de Deus ela está atuando no meio de vocês. E o começo da nossa conversão, ela é assim, é uma batalha espiritual. A gente tem que tirar essa ideia de perfeitos. A perfeição vem depois da conversão, da obediência ao Espírito Santo. E ela também não é um estado que eu conquisto e fico no eterno, não. Por isso que o Senhor lhe diz, olha, orem, vigiem, o diabo está próximo, vigiem. Se eu preciso vigiar, a batalha ela não acaba. Mas eu começo a me posicionar de um lado muito maior. Eu começo a não ter medo de desagradar as pessoas, eu começo a ter temor pelo Senhor. E assim a manifestação de Deus ela se torna muito maior na minha vida. Por isso é impossível a gente se converter e não se tornar um pregador, um testemunhador, né, no bom sentido, não sei nem se existe essa palavra, mas assim que nós nos tornamos testemunhas de Jesus Cristo, ao qual nós partilhamos a nossa vida e o conhecimento espiritual que nós temos, graças à união de quem? De Jesus Cristo. Por estarem unidos com Jesus Cristo, vocês foram enriquecidos em tudo. Jesus é aquela lâmpada, entre aspas, que eu poderia levar, uma lanterna, ao qual se eu estiver na escuridão eu consigo acender. Eu consigo criar uma facilidade onde só existiria dificuldade. Então é em união com Cristo que nós recebemos esse dom. É como se eu tivesse sempre os olhos, mas não tivesse a luz. Então eu posso ver? Não.
Então Jesus, a graça é justamente isso, é a capacidade de ver graças a Jesus Cristo, graças à luz eu posso ver. Se não tivesse luz, ainda que os meus olhos permitissem captar a luz, eu não posso ver. Por mais que eu me esforce, se eu estiver num lugar escuro, eu não vou poder ver. Isso é a graça de Deus, que às vezes é difícil a gente traduzir por palavras, mas conforme a gente vai fazendo analogias, que era o que Jesus fazia, ele comparava as coisas, usava parábolas para que nós pudéssemos entender coisas que não fazem parte da nossa ideia, nem da nossa rotina, nem do nosso raciocínio. Então, por estarem unidos com Cristo, porque nós estamos com Jesus, nós somos enriquecidos em tudo. E aí você olhou uma palavra que você gosta, né? Enriquecidos. Ah, agora eu gostei. Ô louvado, ô glória, agora eu vou ser enriquecido. Ele não está falando de dinheiro. Ele está falando de algo que o dinheiro não pode comprar. Coisas que nós só vamos entender o valor quando Jesus estiver dentro da nossa vida. Coisas que nós vamos orar para Deus para que Ele nos dê um dom. Um dom. E é sobre isso que Ele está falando. Vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. Riqueza para Deus é conhecimento sobre Ele. Não é as coisas desse mundo. Não é as coisas que uma pessoa pode entrar na tua casa e roubar. Não é aquilo que você protege através do ciúme. Ai, vão pegar minha mulher, vão pegar o meu marido, então eu tenho que proteger. Tem que ficar que nem um gavião em cima dele, olhando as redes sociais e não sei o que. Não pode ter contato com ninguém. Poxa, imagina se o teu marido está tomado pelo Senhor Jesus Cristo. E ele tem que anunciar a mensagem para alguém, não pode? Se for mulher bonita, não pode? Tem que passar no teu crivo? O macho é teu? E se a tua mulher tivesse que anunciar a mensagem para alguém que Deus tocou, também não pode? É só mulher? Culto das mulheres? Você percebe o quanto é problemático quando eu rotulo alguma coisa desse jeito? Ah, é só mulher, não é só homem. Poxa, eu pensei que perante a Deus todos nós eram iguais e que se o Espírito Santo está em mim, o Espírito da Santidade está em mim. Ele purifica a minha mente. Agora, você faz associação com as pessoas que não são de Cristo e quer servir a Deus de que jeito? Então você tem que escolher a quem você vai servir, porque nós não podemos servir a dois senhores. E esse é um ponto. Quando um casal se forma longe do Senhor, como que os dois podem caminhar para a mesma direção? Quem anda junto não fica para trás. Quem está repleto do amor de Cristo não tem ciúme. Se a pessoa for te trair, não é problema teu. Ah, mas não é problema teu. Você escolheu errado lá no começo. Se a pessoa ela for de Jesus, ela não vai nem passar na cabeça dela isso. Jesus não disse? Só de pensar vocês já adulteraram. Por quê? Porque se os nossos pensamentos forem do Senhor, não vai ter esse tipo de pensamento. Mas é sempre uma ânsia para casar, para ter casa, para ter filho, para ter isso. Depois chega lá nos 40 do segundo tempo e tá lá sozinho. Tá com a casa, ou não tá com nada, ou tá com o filho, e só. E aí? Quem que adiantou? Adianta mudar a ordem das coisas? Ou você vai comer cru ou vai comer frio. Não adianta. Só que eu também não te culpo. Por quê? Porque isso não é pregado em lugar nenhum, essa necessidade de se buscar Deus primeiro, para depois Deus guiar onde a gente deve ir. Encontrar pessoas na luz, pessoas que também, entre aspas, têm uma lanterna, aonde elas não dependam só da tua luz para seguir. Se você apagar, você vai ficar na escuridão, onde você não pode contar com ninguém. Então não é esse tipo de coisa que nós temos que formar. E quando nós estamos unidos com o Senhor, nós somos enriquecidos em dons, de anunciar a mensagem, de testemunhar. Ah, mas eu não sei o que falar, mas eu não sei. É um dom isso. Dom é dado, ele é inserido dentro da tua mente. Você assistiu o filme do Matrix? É velho, nós somos velhos, tudo bem. Mas esse filme ele mostrava que era como se você estivesse abaixando um programa na cabeça da pessoa e ela criasse aquele conhecimento, aquele dom, seja lá do que for. E é assim que Deus faz, ele abaixa dentro de nós o conhecimento da palavra, porque o Espírito usa apenas o som da nossa voz. Quando eu estou falando com vocês aqui, eu nem sei o que eu estou falando. Não teve uma preparação, não teve nada, eu vou falando. Só que você pega a Bíblia, está coerente, por quê? Porque é o Espírito que usa. E é só isso. Agora eu vou pegar um dom de Deus, que é o dom de anunciar a mensagem, a sabedoria, que é o entendimento sobre como a batalha espiritual acontece e as coisas que Deus coloca. É como se eu pudesse sabedoria, no grosso modo. É como se tivesse alguém falando inglês e eu pudesse entender e traduzir para você isso. Ponto. O problema aqui é um só. Como que você vai saber se aquilo que eu estou traduzindo é
o que a pessoa está dizendo ou não. Eu preciso ter também a sabedoria, eu preciso ouvir também. E assim existe uma igualdade, uma unidade, todas as pessoas que são de Cristo, porque o discurso, ele é sempre o mesmo, mas vem regado de testemunho e não apenas de palavras. Palavras. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês, que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual. Como que ele sabe que a mensagem está firme dentro deles? Por causa do comportamento. Será que é de todos? Não. O problema, às vezes, não é o que eu faço, o problema é aquilo que eu aceito. Se você se sujeita a certas coisas porque tem medo, talvez você não esteja realmente plena, convicto no que Deus pode te oferecer. Por isso que às vezes você se sujeita a algumas coisas. Então nós temos que colocar limites nas coisas. Tudo tem um limite. E o nosso limite é qual? É Deus. Eu não preciso me sacrificar por alguém. Eu não tenho. A vida de nenhuma pessoa poderia ser o sacrifício perfeito que foi a vida de Jesus Cristo. Ele não tinha pecado. Ele era alguma coisa que era diferente de todas as pessoas. Nós somos todos iguais. Somos todos pecadores, somos todos falhos. Nós seremos descartados na primeira vez que nós não servimos aos interesses. E é normal. E tá tudo bem. Para de se vitimizar. Para de achar que é um problema. Para de fazer mimimi. Sabe, chega. Aprende a ficar um pouquinho quieto. Sabe, olha para a tua vida, reconhece que as tuas escolhas não foram boas, que o teu desespero, que as tuas razões estavam erradas. Quando eu faço alguma coisa, eu sinto se é o que Deus quer. Se Deus não quer, eu não faço. Agora, quantas coisas na nossa vida partiram da vontade de Deus? Você escolheu um tipo de pessoa que você gosta e sai buscando esse tipo de pessoa, mas será que é o tipo de pessoa que Deus gosta? Será que a faculdade que você fez foi a faculdade que Deus queria que você fizesse? Será que as escolhas que você tem tido hoje? Porque uma coisa é fato, quando nós vivemos longe de Deus, as nossas escolhas elas são sempre lutadas, sempre aguerridas, e os nossos sentimentos são piores ainda, porque o tempo inteiro é só questionamento, é só dúvida, é só escuridão. Não tem sabedoria espiritual, não tem nada, não tem um testemunho, não tem nada. Parece que a nossa vida é um conjunto de fracasso e é sempre um quase. Eu quase consegui, eu quase fiz, quase deu certo, quase bateu, é só quase. Mas as pessoas que estão com o Senhor, elas passam. Elas não só chegam na meta quando elas passam a meta, porque elas não tinham meta. Porque o amor, ele é dado sem medida. Não tem um lugar onde eu falar, eu vou até aqui, depois eu não vou mais. Não, ele vai até onde tiver que ir. A eternidade é o nosso lugar, não é esse lugar que nós condicionamos a isso. Então ele reconheceu que a mensagem estava firme, que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual enquanto esperam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então os dons servem para quê? Para que nós conseguimos esperar sem sentir o quê? A ansiedade. E eu tenho certeza que todo mundo sabe o que é ansiedade, que é aquela vontade, é aquele sentimento que alguma coisa vai acontecer, mas você não sabe o que. E aí, enquanto isso não acontece, você fica buscando se distrair. Enquanto as pessoas que têm esperança, elas esperam sem sofrer, as pessoas que não têm, elas têm compulsões por coisas. Tá sempre ali comendo, tá sempre ali mastigando, tá sempre na rede social, tá só gastando tempo. Porque ela não consegue entender o que Deus está falando para ela e o que Deus está esperando dela, mas o coração dela sente que alguma coisa precisa acontecer. E quando eu não conheço a Deus, eu acho que precisa acontecer o quê? Precisa chegar alguém. Então mesmo às vezes você estando casado, estando com alguém, você acha que vai chegar alguém. Porque não é aquilo que você esperava, não é aquilo que você imaginava. Por quê? Porque não existe satisfação longe de Deus. E eu volto sempre de forma repetitiva e reiterada, porque é sempre a mesma ilusão. Nós só podemos nos iludir com as coisas que nós temos. E o que nós temos é isso. É um mundo que é pautado no dinheiro, ao qual, entre aspas, as pessoas mais bonitas ou mais interessantes ou mais conhecidas têm algum tipo de vantagem sobre as outras. Porque a maioria não é ninguém. Nós temos que aceitar isso, eu não sou ninguém. Mas eu começo a ser alguém quando? Quando o Senhor ele está comigo. Porque aí sim eu me torno um representante de Deus. Eu tenho dons que não podem ser acessados com dinheiro. Eu tenho um conhecimento que ele não pode ser dado a qualquer um, ele precisa ser adquirido. O Espírito Santo ele é passado de um para outro, é isso que às vezes a gente não entende. Eu posso ir lá dentro, ficar
morrendo lendo a palavra de Deus, mas se eu não tiver o testemunho de alguém, se eu não tiver fé, se eu não tiver alguma coisa, não starta essas coisas assim sozinhas. Senão já tinham roubado todo o conhecimento e a glória de Deus. E graças ao Senhor isso não aconteceu. Se a gente continuar lá em Efésios 4, versículo 13 a 15, a palavra do Senhor ela diz assim: desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças, arrastados pela onda e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outras pessoas para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Quem está falando conosco? Paulo. Ele está falando para outra igreja basicamente as mesmas coisas. E é o que eu falo. Quando você entende a essência de Deus, ele não para de repetir a mesma coisa. É a mesma coisa. A mesma coisa. E talvez você esteja aí querendo ouvir uma pregação que fale sobre você. Mas nós não existimos. Talvez eu possa detalhar ilusões que o diabo cria na nossa cabeça. É só isso. Talvez você queira que eu pregue sobre a ilusão que você está vivendo, sobre a amarra que você está vivendo, sobre a escravidão que te prendeu. E a escravidão parte de onde? Dos nossos próprios desejos. Aquilo que você deseja, o diabo vai te dar para te manter preso em alguma coisa. Você sempre quase alcança, ou quase conquista, porém não é o que você imagina. E aí você acha que o problema está nas coisas e começa a procurar coisas semelhantes. E quando você vê, você tem um conjunto de erros e muito tempo gasto em coisas que não te levaram a lugar nenhum. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um. Deus não vai te esquecer. Por mais que você não se sinta capaz, por mais que você ache que você tenha pecado demais, todos nós somos pecadores e cada um peca do seu jeito. Claro, quantitativamente, quando eu olho para alguma coisa, eu posso achar, porque roubar é pior do que mentir, porque não honrar pai e mãe é menos pior do que matar. Pecou. Ou você tá com Deus ou você não tá, entendeu? Não existe isso. Se você pegar o teu marido ou a tua mulher, importa a boca de quem que ele beijou para te trair? Porque é o que a gente faz. A gente quer pegar e falar, mas se fosse... Não, é qualquer um que tocar, você vai ficar pistola, né? Você não vai gostar. Então, para de querer relativizar as coisas. Errado é errado, certo é certo. Acabou. Não tem isso de querer... eu sou bom porque... Não, você não é bom coisa nenhuma, não. Se coloca pro teu lugar. Volta pro teu quadradinho. Mas a vantagem é essa. Todos nós chegaremos a ser um só na nossa fé. Então, a fé, ela nos torna iguais. Igualdade não é todo mundo ter o dinheiro na conta. Igualdade é todo mundo ter a oportunidade de ser salvo. Todo mundo ter a oportunidade de viver essa vida sem sofrimento. Viver essa vida com amor, com dignidade. Isso é igualdade. Não, a gente precisa começar a colocar limite dentro das pessoas, porque as pessoas elas não têm limite. Né? Quem tem limite é município, né? Eu não tenho limite. Então eu tenho que ter limite sim. Eu tenho que começar a colocar as coisas e chamar elas como elas são. E o nosso conhecimento do Filho de Deus. Então a nossa fé vem por onde? Pelo conhecimento do Filho de Deus. Eu achei curioso outro dia que eu estava olhando um plano de estudo sugerido pela Igreja Católica. Não sei se a igreja escreveu ou não, porque estava na internet. Então não vou atestar, mas era um católico. E ele começava por Lucas. Eu olhei e falei, mas por que por Lucas? Porque se eu começar por Mateus, eu vou ver que não é para fazer oração repetitiva. Aí quebra a narrativa, né? Então, você vê que o ensino vem pela palavra, mas não começa no começo não, porque o começo não é importante. Sabe, que tipo de religião é essa? Que faz seleção do que eu posso... Se todos nós temos que ter o conhecimento de Cristo, eu não teria que ter o conhecimento integral? E se na palavra disser que aquilo é certo, eu farei. Se falar que é errado, eu não farei. A palavra fala que é errado. Não é para fazer imagem. Não é para ficar fazendo essas loucuras. Não é para ter idolatria. Não é pra... não, mas começa por aqui, ó. Eu vou te conduzir porque você não entende. Você precisa de alguém que não seja Jesus para te ensinar. Você entendeu? Para te ensinar. Para você aprender
um evangelho que até quem prega tem desejos. Olha que coisa criança, vazou a palavra pelo que eles têm desejo, né? Tanto por crianças quanto por pessoas do mesmo sexo, né? Que evangelho, né? Que testemunho. Será que esse é o testemunho de Jesus Cristo? Será que é o pastor que está saindo com a irmãzinha também ali? Será que é isso? Será que é uma reunião de igrejas chamadas ou uma reunião de pessoas que se matricularam em algum lugar e fizeram um curso e ficam aí? Então, se alguém for na tua casa e você for um cristão e estivessem unidos, você se tornou uma igreja. Nós somos o templo de Deus. Eu não preciso ficar levando ninguém para nenhum lugar, não preciso ficar pagando nada para lugar nenhum. Você já tem a tua casa? Você já tem o teu canto? Ou você tem um lugar que você trabalha? Ou se você não tiver, se você começar a fazer as coisas direito, você vai ter. O problema é que as pessoas invertem. Quando elas pensam em ter, elas já pensam em ter relacionamento, porque se dividir já ganhou metade. Cara, tem que tirar essa ideia, esses atalhos. É só isso que você quer? Só dinheiro? E depois? Você vai chegar lá e vai pagar a tua... Vai ter uma indulgência? Nesse tempo não tem mais. Se fosse antigamente até dava pra você comprar a tua salvação, mas hoje não tem mais. Fecharam a porta. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então eu preciso me amadurecer. Ouvindo quem? Jesus Cristo. Quando ele fala a altura de Cristo, o que ele está falando? Pensa numa criança. Quando uma criança cresce, ela não tem a altura do pai, da cabeça? É isso que ele está falando. Sempre que ele cita esse termo altura espiritual, é nós sermos, entre aspas, na mesma altura, adultos. É sobre isso que ele fala. Então não seremos mais como crianças. Nós nascemos crianças. E sem Jesus Cristo nós nos tornamos eternas crianças. É por isso que a gente vê gente adulta xingando, berrando, se vitimizando, chorando. A gente chora quando a gente nasce, tem que parar de chorar, tem que parar de berrar, tem que parar de gritar, de fazer birra e manha. Não é estranho você olhar uma pessoa de 60, 70 anos, 50, 40, 30, não é mais criança e tem esse comportamento. Ai, tudo chora, ai, tudo reclama. Se vai no mercado, não compra um negócio, se joga no chão. Você já viu criança fazendo isso? É a mesma coisa. Ai, se ele não tiver comigo, eu morro. Ai, se não for assim, não sei da onde. Ai, que meu Deus. Ai, é só isso. É só loucura, não cresce. Não cresce. Arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Enquanto eu sou criança, enquanto eu não leio a palavra, enquanto eu não conheço Jesus, eu vou ter ensinamento falso. Ai, mas, cara, lê a Bíblia, por favor, lê. Você tem o teu conhecimento? É baseado em alguma coisa? Não é baseado em nada. Você aprendeu? Você entrou na doutrinação? Quem te ensinou isso? Foi o próprio Deus? Você foi inspirado por Deus? Você recebeu um dom de Deus? Porque se você sentou em algum lugar e leu por causa de outra pessoa, você não recebeu dom de nada. Você está sendo conduzido por alguém? Pega a Bíblia em Mateus e começa a ler em sequência. Vê se algum dia eu vim aqui ficar contando mentira para vocês. Ou eu fiquei pegando no pé de doutrina A, B ou C. Não, porque a minha é boa. É só a tua que salva. Eu achei que era Jesus que salvava. Você vê como tem um discurso que ele é totalmente problemático e a gente nem percebe o problema. Por quê? Porque foi enganado. É criança. Criança. E essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outras para o caminho errado. Cara, para alguém tem que servir isso. Se tem alguém ensinando mentira e levando a pessoa para o caminho errado, quem que é? Qual igreja que foi escolhida para fazer isso? Porque Paulo, ele corrigia a igreja para a igreja ir para a rota certa, mas quem corrige a nossa igreja hoje? Chega na palavra que é para corrigir, eles não pregam lá dentro. Eu duvido, você já viu em alguma igreja católica, antes de rezar o terço, falar assim, ó, nós estamos fazendo orações repetitivas, mas Deus, ele fala que não é por muito falar que Deus vai ouvir. Mateus 6, pega a tua Bíblia, Mateus 6, vai lá. Você que gosta de contar bolinha e lê lá, bem no comecinho. Vê onde Deus manda você entrar a orar. Lá no teu quarto. Vê o jeito que ele fala. Quando você for jejuar ou fazer qualquer... Vê se está certo. Só vai lá em Mateus 6. Depois você fica aí pensando na vida. Mas a palavra está me falando. As pessoas vão te enganar. Enquanto vocês forem crianças, vocês vão ser enganados. Vocês vão ser enganados. E eu não estou pegando no pé. Eu estou lendo a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia e estou passando. Ó, tá escrito isso. Para quem que falou? Não foi para ninguém? A igreja é perfeita? É intocável? Não pode... Jesus pode fazer série tirando sarro. Jesus pode pisar. Pode fazer tudo. A igreja não pode tocar, porque é a igreja dos homens, né? Agora o templo de Deus também pode fazer qualquer coisa que somos nós. Não, isso pode fazer nós. Pode descartar as pessoas à vontade. Ah, tem alguma coisa de errado. Que evangelho raso esse, né? Que evangelho raso.
E essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam aos outros aos caminhos errados. Aí ele vai falando isso. Pelo contrário, agora é para nós, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo. Então eu preciso crescer através da verdade. A gente sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém... E com qual espírito? De amor. De amor. O evangelho que nós pregamos é o evangelho de libertação. É o evangelho onde nós podemos sentir amados por Deus, partes de alguma coisa. Até que cresçamos e alcançamos a altura espiritual de Cristo. Aqui vem o entendimento, que é a cabeça. Então nós vamos crescer até a cabeça. Nós precisamos crescer. Agora, você acha que a gente vai crescer como? Fazendo crisma? Você acha que você vai crescer como? Sentado no banco de uma igreja ali a vida inteira, 20, 30 anos? Sem passar pela experiência do Espírito Santo, sem entregar a tua vida a Jesus, sem arrependimento, sem nada? É só batizando? Opa, parece um chá, tá fazendo um chá. Põe na água e tira, tá pronto. Beleza, só pôr açúcar e tomar. Pô, não pode. Pô, nós temos uma vida inteira para buscar o Senhor, para louvar, para adorar, e é só um ponto da nossa vida, é um testemunho que está lá atrás, é uma árvore que não dá frutos, é nada. As flores de plástico, elas não morrem mesmo, então viva a eternidade do teu botox aí. Não dá. Você tem coisa que você desculpa. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o teu coração, que as palavras de Jesus tragam arrependimento, que é o que nós precisamos. Sem arrependimento não começa a nossa vida. Sem arrependimento as portas não se abrem, porque Deus ele não resiste aos soberbos, ao orgulho. Sem que eu olhe e reconheça que eu sou um pecador, sou um desgraçado. A graça ela não está em mim. Eu sou uma pessoa da escuridão, eu sou treva. Aonde eu entro eu coloco treva. A minha boca é um inferno. Você está entendendo? E não precisa ser assim. Quando Jesus ele domina o nosso coração, a nossa mente e nos liberta, nós nos transformamos de dentro para fora. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.